Mais informações. Repórter Jonas Melo, já é segunda-feira, 1º de setembro. Bom dia, Jonas. Notícias da Assembleia. Jonas Melo. Muito bom dia a você, Renato Abreu. Bom dia, Gilson Lima. E bom dia aos grandes ouvintes que sintonizam na manhã ensolarada desta segunda-feira, 1º de setembro de 2014, o Jornal da Clube. Nesse momento, 26 graus aqui no ar, nos ares do Palácio Astálcio Bezerra, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E logo mais às 8 horas e 30 minutos, na Rádio FM Assembleia 96,7, teremos a participação do presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargador Luiz Gerardo de Pontes Brígido. Ele fala sobre o terceiro mutirão carcerário realizado no Ceará. Na semana passada, o Conselho Nacional de Justiça fez a entrega do relatório do mutirão que ocorreu durante o ano de 2013. O documento faz um diagnóstico do sistema carcerário e aponta sugestões a serem seguidas pelo Poder Executivo e Judiciário do Ceará. Meninas de 11 a 13 anos que já receberam a primeira dose da vacina contra o papilomavírus humano, o HPV, devem receber a partir de hoje, dia 1º de setembro, a segunda dose. A imunização será feita em escolas públicas e particulares e também em unidades de saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 4.300.000 meninas nessa faixa etária já receberam a primeira dose em março deste ano. A segunda é essencial para garantir a proteção contra o HPV. A vacina protege contra 4 subtipos do HPV, os 6, 11, 18, 16 e 18. Os subtipos 16 e 18 são responsáveis por 70% dos casos de câncer de colo do útero, enquanto os subtipos 6 e 11 respondem por 90% das verrugas anogenitais. E o HPV é um vírus, Renato, transmitido pelo contato direto com a pele ou mucosas infectadas por meio de relação sexual. Ele também pode ser transmitido através da mãe para o filho no momento do parto. Estimativas da Organização Mundial de Saúde indicam que 290 milhões de mulheres em todo o mundo estão infectadas, sendo 32% delas pelos subtipos 18 e 16. E desde que o programa do governo de Marina Silva foi divulgado na última sexta-feira, uma turma escolhida a dedo pelo Palácio do Planalto, Renato, passou a lê-lo com a lupa, página a página. Onde encontrar um erro, deverá, com certeza, surgir uma crítica à atual gestão, atual programa da candidata à presidência da República. Em entrevista ao programa Amaury Júnior na TV, o cantor e compositor Erasmo Carlos disse que o Roberto Carlos está indignado com a publicidade feita em cima de uma música de sua autoria com o Erasmo Carlos e vai processar o então deputado Tiririca, que vai estar sua reeleição devido foi feita aí uma acusação por parte da música O Portão. A música O Portão, o Erasmo Carlos confirmou que ele e o Roberto estão entrando com um processo contra o Tiririca. A Sony já está processando o Tiririca, que tem os direitos autorais da música O Portão, que foi usada pela Friboi num comercial de televisão em que usa inclusive o Roberto Carlos. Eu acho que o Roberto Carlos, o Erasmo Carlos e a Sony vão terminar elegendo o Tiririca, porque o Tiririca está sendo transformado na vítima e ele vai bombar nesse negócio aí. Aliás, eu estou assistindo o programa do Tiririca, ele diz assim: eu vou ensinar vocês a conhecer Brasília. Aí abriu a porta de uma Brasília. Há quem diga, Renato, que tem uma parodia de rapaz, eu ri. Que bateu no portão errado. Eu ri da propaganda do Tiririca. Ele tirou o negócio do Roberto Carlos, agora ele está mostrando uma Brasília. Vocês querem conhecer Brasília? Aí ele abre a porta da Brasília e mostra o interior de uma Brasília, rapaz. É muito engraçado. Mas um acidente aéreo, viu, Renato? 5 pessoas ficaram feridas após a queda de um helicóptero por volta das 16h30 de ontem, em Candói, na região central do Paraná. O aspirante Latuf do Corpo de Bombeiros disse que a aeronave fazia um voo panorâmico na região e caiu de uma altura de aproximadamente 15 metros. Ao todo, 6 pessoas estavam na aeronave. Apenas o piloto não ficou ferido. E a deputada federal Gorete Pereira do Ceará participa do esforço concentrado na Câmara Federal nesta semana de setembro para aprovar muitos projetos, dentre eles o projeto de lei 2295 de 2000.
aprovação da proposta de emenda à Constituição do senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, é uma demanda da sociedade. Neste ano, a Frente Parlamentar que estuda a desoneração dos remédios recebeu um documento com 3 milhões de assinaturas pedindo o fim dos impostos sobre os medicamentos. A proposta original chegou a ser aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça em 2012, mas houve pedido para que fosse reavaliada. O próprio autor apresentou uma alternativa, reconhecendo que a ideia de acabar com todos os impostos teria dificuldade em ser aprovada. Bauer explicou que o fim do ICMS sobre os remédios esbarrou na guerra fiscal entre os estados. Já a extinção do imposto de importação nos acordos comerciais do Brasil com outros países. A PEC prevê agora o fim dos impostos e contribuições federais, além de taxas administrativas. O senador propôs ainda que a redução seja gradativa, de 20% por ano, para que os tributos zerem em um prazo de 5 anos. Infelizmente, temos o remédio mais caro do mundo, porque o Brasil é o campeão mundial em impostos sobre medicamentos de uso humano. 33,9% de impostos sobre remédios em todo o país. Também na terça-feira, a Comissão de Educação analisa um projeto que prevê a escolha direta dos diretores de escolas públicas. A proposta altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para permitir que a comunidade escolar vote nos profissionais do magistério para a direção das escolas, desde que sejam concursados. E a Comissão de Assuntos Econômicos vai analisar a isenção do imposto sobre importação de instrumentos musicais para músicos. Os senadores vão avaliar ainda pedidos para debater denúncias de fraude no Fundo de Pensão Postales dos funcionários dos Correios e a divisão dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios. Da Rádio Senado, Roberto Fragoso. O eleitorado feminino cresceu quase 6% nos últimos 4 anos. As mulheres são a maioria entre os eleitores, com 52% do total. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral. Os homens representam apenas 48%. Mas quem tem os detalhes direto de Brasília é o repórter Lucas Pordeu Leão. O eleitorado feminino cresceu quase 6% nos últimos 4 anos. As mulheres são a maioria dos eleitores, com 52% do total. Os dados são do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Os homens representam 48%. Mesmo sendo maioria, as mulheres ocupam apenas 9% do total das 513 vagas da Câmara dos Deputados. Uma pesquisa divulgada pelo TSE coloca o Brasil entre os países que menos têm mulheres no poder legislativo. Para reverter esse quadro, o TSE lançou a campanha Mulher na Política, para incentivar a participação feminina nos espaços de poder. Hoje, uma lei obriga que, no mínimo, 30% dos candidatos para cargos proporcionais sejam mulheres. De Brasília, Lucas Pordeu Leão. E para concluir o nosso trabalho, nesse 1º de setembro de 2014, vamos passar a agenda dos candidatos ao governo do Estado do Ceará. Nesta segunda-feira, o candidato Ailton Lopes, do PSOL, deu uma entrevista agora há pouco na Rádio Universitária FM. Começou às 7h30 e às 9 horas ele faz uma reunião com o sindicato das universidades estaduais do campus do Itaperi. Às 15 horas, gravação do horário eleitoral. Às 19 horas, encerra o dia com a entrevista ao jornal da TV Cidade. O Camilo Santana do PT, às 18 horas, uma caminhada no Parque Santa Rosa. Às 20 horas, plenária com militância do PT na sede do partido. Eliane Novaes, do PSB, às 9 horas, participa de reunião com o sindicato das universidades estaduais do campus do Itaperi. Às 17h30, caminhada no bairro Benguê, em Pacajus. Às 19 horas, participa do debate com empresários do Centro Industrial do Ceará, SIC, e da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, FIEC. Já o Nilson Oliveira, do PMDB, às 8 horas, participa, desde as 8 da manhã, participa da inauguração de um comitê do candidato da sua coligação na Avenida Osório de Pai. Portanto, esta é a informação. Amanhã, sessão plenária aqui na Casa do Povo, terça-feira, portanto, a partir das 9 horas, sob o comando da mesa diretora. São 8 horas e 22 minutos. Você continua ligado na Clube. Só mandando um abraço aqui para Carlos Frederico Gomes, que está aí torcendo com a vitória do Rumo. Ceará ganhou mais uma, né, Renato? Portanto, essa é a nossa participação. Ganhou, será que ganhou? Tinha que ganhar, né? Dentro de casa, esse tal de Luverdense. Mas o Luverdense a Fortaleza não pode ver o Luverdense que fica toda estrela. Mas não era esse time que tá jogando. Se o Fortaleza atual pegar esse Luverdense, de 10 partidos, o Fortaleza ganha 9. Não ganhou, né? Empatou. Não, mas eu tô querendo dizer, meu amigo, que o time que o Fortaleza tem hoje não era o time que perdia pro Luverdense. Esse time do Fortaleza hoje, que é líder invicto da Série C, pega esse Luverdense e dá de 10 partidas ganha 9. Renato, receba aqui o WhatsApp com uma foto com uma montanha de lixo
do Henrique Jorge, pedindo a reação da prefeitura. Meu amigo, é só você andar por Fortaleza que você vê lixo espalhado por essa cidade. Em Algroeiro também dizem que parece que passou por um vendaval. As ruas estão tomadas pelo lixo no bairro Algroeiro. Com a palavra, a regional responsável, o senhor prefeito Roberto Cláudio. São essas as informações. 8h23. Você continua ligado na Clube com Renata Abreu, o Jornal da Clube. Da Assembleia Legislativa ao vivo, Jonas Mel, repórter da Clube. Jornal da Clube, ligando todo o Brasil com a notícia. Renato Abreu. 8h23. Olha, é muito complicado quando um movimento ele mistura suas ações com a campanha política eleitoral. Os jornais de hoje aqui do Ceará estão mostrando que o MST, o Movimento Sem Terra,